Olá, esse é o módulo 1 da oficina Caixa de Pandora, aspectos técnicos da Caixa de Teatro Lambi-Lambi. Eu dou as boas-vindas a vocês. Eu comecei a fazer teatro em 1998 na Zona Sul de São Paulo. Paralela à minha formação artística, aconteceu uma formação técnica que me levou, inevitavelmente, para os bastidores do teatro. Então, do meu encanto com o Teatro Lambi-Lambi, surge a vontade de miniaturizar a minha experiência como técnico. Esse curso é dividido em 6 módulos de 10 minutos cada. E no primeiro módulo, vamos falar um pouco da origem do Teatro Lambi-Lambi. O Teatro Lambi-Lambi é uma das manifestações do teatro de formas animadas. Em um espaço cênico muito pequeno, uma caixa, são feitas apresentações curtas para uma pessoa por vez. O nome Lambi-Lambi é uma referência aos fotógrafos de rua que trabalhavam no Brasil no início do século XX. Suas máquinas fotográficas tinham o formato de caixas e a expressão Lambi-Lambi tem a ver com o processo de revelação dos negativos. A ideia de utilizar uma caixa para representar ou transformar a realidade exterior e de contar uma história a um público reduzido nos leva à origem da fotografia e ao desenvolvimento de diversos dispositivos que sempre incitaram cientistas, serviram artistas e divertiram o público. Vamos conhecer alguns destes dispositivos. O princípio da câmera escura era utilizado na antiguidade para a observação dos astros. No século XVI, Leonardo da Vinci a transformou em máquina de desenho, e no século XVIII ela foi reduzida a uma caixa portátil. Em 1826, o francês Niepce colocou dentro de uma câmera escura uma placa de estanho coberta com uma substância fotossensível, e depois de 8 horas de exposição ao sol, obteve a primeira fotografia de que se tem conhecimento. Junto com o inventor Daguerre, desenvolve o daguerreótipo, primeiro processo fotográfico anunciado e comercializado ao grande público. No século XVII, invertendo-se o princípio da câmera escura, ou seja, uma imagem do interior sendo projetada para o exterior de uma caixa, desenvolve-se a lanterna mágica, dispositivo que sempre esteve entre a ciência e o divertimento. As primeiras descrições de espetáculos dentro de caixas óticas ou retábulos são do século XVI. Apresentavam imagens em perspectivas, objetos ou marionetes em movimento, narrados por um artista. Com mecanismos rudimentares, o sucesso destes espetáculos apoiava-se na habilidade do narrador criar histórias com aquelas imagens. Nos séculos 17 e 18, este tipo de divertimento popular era conhecido em grande parte da Europa, China e Japão. As caixas evoluíram utilizando mecanismos de relojoaria mais refinados, tendo seu auge no fim do século XVIII e começo do século XIX, chegando às Américas neste período. Aos poucos, as caixas óticas são miniaturizadas e disponibilizadas aos ambientes domésticos, saindo dos espaços públicos e entrando nos salões das famílias burguesas. No século XIX, as caixas ópticas itinerantes estão saindo de cena. A industrialização está acelerada. Surge na Inglaterra o Toy Theatre ou o teatro de papel, réplicas em miniatura de teatros italianos, com cenários e personagens de espetáculos teatrais ou obras literárias adaptadas. O teatro de papel é sucesso até o início do século XX, com o declínio do teatro realista e a chegada da televisão. Com a Revolução Industrial, o desenvolvimento da fotografia e o descobrimento da eletricidade, as caixas ópticas evoluem a um dispositivo no qual o espectador vê uma sucessão de imagens iluminadas por uma pequena lâmpada. Thomas Edison trabalha sobre uma maneira de registrar imagens em movimento, e com William Dixon inventa em 1891 o kinetógrafo, ancestral das câmeras de cinema, que tinha filmes com duração de 30 a 60 segundos. A pesquisa das fotografias em movimento culmina no cinematógrafo dos irmãos Lumière. Edison e Dixon pesquisam como juntar o som às imagens e inventam o kinetofone ou o kinetofonógrafo. Em 1895, surgem o mutógrafo e o mutofonógrafo como consequências comerciais dessas invenções.
O desenvolvimento da ferrotipia na metade do século XIX na Europa possibilita a popularização da fotografia, com um processo fotográfico mais rápido e mais barato. Em pouco tempo, os fotógrafos ambulantes passam a ocupar as feiras e festas populares europeias, atraindo a atenção do público curioso. Estes fotógrafos tornam-se guardiões das imagens, das pessoas e de seu tempo e rapidamente se espalham em todos os continentes, seguindo os hábitos de cada cultura. Surgem no Brasil, no início do século XX, primeiramente imigrantes e depois, com a migração interna e o êxodo rural nos anos 30 e 40, os migrantes, principalmente os nordestinos, substituem os fotógrafos europeus. Assim como na Europa, o fotógrafo ambulante no Brasil vai popularizar a fotografia nos setores sociais mais pobres. O termo lambe-lambe surge pois os fotógrafos lambiam as chapas de vidro que capturavam as imagens. Depois, ela era transferida para um papel. Apenas um lado da lâmina era revestido pela emulsão sensível à luz e essa camada era invisível. Lambendo, o fotógrafo sentia o lado mais áspero, em que a língua colava, e isso guiava o posicionamento do vidro na câmera. Cada clique consumia uma nova chapa. Os fotógrafos lambe-lambe seguem as transformações sociais registrando suas memórias, compondo um grande álbum de recordações de suas cidades e preservando as histórias das comunidades em que estão inseridos. O declínio desta prática, na segunda metade do século XX, deu-se por causa das novas tecnologias que permitiam que as pessoas tivessem suas próprias máquinas fotográficas automáticas. A Dança do Parto, o primeiro espetáculo de teatro lambe-lambe. No Nordeste do Brasil, no estado da Bahia, nasceu, em 1989, o Teatro Lambe-Lambe. A concepção do primeiro espetáculo de teatro lambe-lambe, A Dança do Parto, se deu a partir de uma série de necessidades e circunstâncias atribuídas ao trabalho educativo que Ismene Lima e Denise de Santos realizavam naquele momento com crianças e adolescentes. Na época, Denise era coordenadora e professora em uma escola em Salvador, Bahia, e ela queria abordar com os e as estudantes o tema da sexualidade e da saúde das mulheres por meio de uma representação com uma pequena boneca. Deste modo, Denise confeccionou uma pequena mulher negra de espuma, com uma abertura na região da vagina, de onde saía um pequeno bebê igualmente feito de espuma. Primeiramente, a cena do parto era realizada sobre uma mesa, e quando Denise a apresentou à sua amiga Ismene, essa última disse: Denise, este trabalho é muito bonito para você fazer assim, tem que ser feito em segredo, ele deve ser feito escondido, guardado. Vamos fazer diferente." E inspiradas nos fotógrafos lambe-lambe que ainda trabalhavam nas ruas de Salvador, elas decidem apresentar a cena do parto escondida dentro de uma caixa, similar às câmeras usadas por eles. Denise apresentou muito este espetáculo às e aos estudantes, às suas mães e pais e até mesmo aos outros professores e professoras da escola. O Teatro Lambe-Lambe foi batizado com este nome durante um evento em setembro de 1989, na Associação de Teatro de Bonecos da Bahia. Ismene e Denise, que já eram conhecidas por seu trabalho com bonecos, foram convidadas a esta feira para apresentar algum trabalho, mas a organização do evento não tinha recursos para remunerar as artistas. Muito engajadas com sua arte, elas decidem ir e participar da feira com sua caixa. A repercussão e o sucesso do espetáculo escondido e misterioso foram tão grandes e inesperados que Denise e Ismene trabalharam durante os 10 dias do evento e ganharam muito dinheiro. Foi no Festival Internacional da Associação Brasileira de Teatro de Bonecos, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, em 1990, que o Teatro Lambe-Lambe se consagrou entre os acadêmicos e pesquisadores do teatro de formas animadas do Brasil. A partir deste momento, durante quase 30 anos de existência do Teatro Lambe-Lambe, Denise e Ismene se engajam a afirmar sua linguagem com oficinas, conferências e com textos sobre seus propósitos estéticos e sociais. O Teatro Lambe-Lambe é, então, uma expressão popular por excelência. Ele é para as ruas e acessível a todo tipo de gente. Carrega desde seu nascimento a humildade e a resiliência de Ismene e Denise. Dos fotógrafos ambulantes, o Teatro Lambe-Lambe herdou, além do nome, a marginalidade.